Olá, tudo bem, meus amigos? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estão se cuidando certinho, seguindo as recomendações? Então é ótimo. Hoje a gente vai continuar a falar sobre o que a gente aventou há 2 semanas atrás, orçamento empresarial. Hoje então a gente vai ver a segunda parte dessa matéria de orçamento empresarial. Antes de a gente começar a ver a segunda parte, eu só queria rever uma coisinha bem rapidinho, né? A gente falou o que é orçamento empresarial, falamos sobre vários tipos, como fazer essa previsão, lembrando que orçamento é sempre uma previsão, né? Você não sabe exatamente o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e assim por diante, tá? E a gente falou também que o orçamento empresarial ele deve ser dividido em diferentes subdivisões. Cada empresa faz essa subdivisão como ela quiser, como é o sistema dela. O que a gente recomenda é que o orçamento empresarial deve ser dividido em orçamento de vendas, orçamento de produção, orçamento de custos de produção, que daí entram também as despesas operacionais, e o orçamento de fluxo de caixa, onde entram também os investimentos. Então, isso a gente conversou na aula passada. Sobre isso a gente conversou na aula passada. Hoje a gente vai entrar em detalhes em cada um desses orçamentos. Como que a gente deve pensar esses orçamentos e como que a gente deve fazer, realizar, tornar eles verdade no nosso dia a dia. Lembrando novamente, pessoal, que o orçamento é uma previsão. Então, até a aula passada, a gente conversou de alguns instrumentos que a gente pode usar para fazer essa previsão, tá? Então, é muito importante que a gente pense com cuidado isso daí, cada uma dessas etapas, e saiba que pode ter discrepâncias ao longo do tempo, enquanto a gente vai realizando. Né? Quando eu faço uma previsão, eu imagino uma certa situação no país. Mas se aquela situação vai realmente se tornar realidade, a gente já conversou isso há 2 semanas atrás, né? Então vamos começar a falar sobre o orçamento de venda. O orçamento de vendas é normalmente o primeiro orçamento que a gente faz. A gente precisa saber quanto que vai vender para depois planejar todo o resto. Mas é difícil fazer isso, né, professor? É difícil. Você tem algumas restrições, tem algumas coisas que você tem que pensar, etc. Mas se você não tem orçamento de vendas, como que você vai fazer a tua produção? Orçamento de produção e outros tipos de custo de produção, de fluxo de caixa e assim por diante. Porque o fim de toda empresa é vender algo, é arrecadar dinheiro, é ter receita. Isso a gente prevê através do orçamento de vendas. Então a gente vai utilizar aqueles técnicas que eu falei na aula passada para imaginar se o meu orçamento é daqui a 1 ano, para 5 anos, etc. Como que vai ser o comportamento das vendas da minha empresa durante esse período? É isso que o orçamento de venda faz. E daí eu vou colocar o quanto eu vou ganhar durante esse período com orçamento de vendas. Assim, gente, o orçamento de vendas é o primeiro porque é o mais importante. É a partir dele que a gente vai planejar a nossa produção. Se eu não sei quanto que eu vou vender, como que eu vou planejar a minha produção? Como que eu vou planejar os gastos com a minha produção? Como que eu vou planejar o orçamento da minha produção? Só rapidamente sobre o orçamento de vendas, então ele tem restrições que a gente chama de internas e restrições chamadas de externas. O que quer dizer uma restrição? É algo que pode fazer com que as vendas mudem ao longo do tempo, tá? Ou no momento que eu estou fazendo o meu orçamento, ou ao longo do tempo. Tá? Então, entre as restrições internas, o que pode dar problema no orçamento de vendas a curto, médio e longo prazo? Por exemplo, capacidade produtiva insuficiente. Eu planejei que eu posso vender X, mas eu só consigo produzir X menos 10. Então, isso é capacidade produtiva insuficiente.
Estrutura administrativa inadequada. Não adianta eu ter um chão de fábrica produzindo da forma correta se eu não consigo levar isso até meu consumidor. Quer dizer, eu preciso passar por toda a parte administrativa, de vendas, etc. Se eu não tenho quem na estrutura administrativa dê vazão a isso, eu não vou conseguir vender, por mais que eu tenha cliente e por mais que eu consiga produzir. Outra restrição interna para fazer orçamento de vendas, quer dizer, para prever quanto que eu vou vender ao longo do tempo, e está ligado também à restrição no orçamento de produção, é pessoal interno inabilitado. Eu não tenho gente que tenha habilitação, que tenha capacitação de fazer uma certa ação, seja no sistema de produção, seja até no sistema de vendas, administrativo, etc. E por último, uma outra restrição interna que vale a pena colocar é a insuficiência de capital de giro. Daí isso vai entrar, isso tem uma ligação muito grande com o orçamento de fluxo de caixa, tá? Orçamento de investimentos e etc, que a gente tem que tomar cuidado. Então, vai linkar um com o outro. Capital de giro, se lembram? É aquele capital que eu uso para pagar minhas despesas do dia a dia, né? Pagar luz, água, salário, etc. Então, para ter capital de giro, eu preciso vender. Se eu não vendo, eu não tenho capital de giros, daí eu não consigo produzir. E daí eu não vou ter material, produto para vender. E assim por diante. Então, a gente tem que fazer essas ligações. Essas são chamadas as restrições internas. Isto pode afetar o meu orçamento de vendas. Não adianta dizer que eu vou vender 10 mil unidades por mês se por uma restrição interna eu só consigo produzir ou vender 5 mil unidades por mês, tá? Então, essas restrições internas a gente tem que tomar cuidado dentro da empresa. E as restrições externas? Por exemplo, o meu produto é basicamente exportado e a política de comércio exterior do país hoje é desfavorável, né? Pode ser, por exemplo, pela aplicação de impostos para exportação. A Argentina, por exemplo, sempre nos últimos 20, 30 anos aplicou impostos muito altos para exportar grão, soja, milho, trigo, etc. Né? Isso pode fazer com que a produção caia bastante. A política monetária de crédito e taxa de juros desfavorável. O que significa isso? Pouco crédito na praça, crédito com taxa de juros muito alta, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Estado, muito alta. Então, isso significa que sempre que eu vou tomar dinheiro emprestado, por exemplo, para obter capital de giro, eu vou pagar mais por esse dinheiro, vou acabar remunerando mais por esse dinheiro. O mercado fornecedor precário, não adianta eu ter uma fábrica linda, maravilhosa, se o meu fornecedor de matéria-prima não me atende em tudo que eu preciso, tá? Na quantidade e no tempo que eu preciso. Isso se chama mercado fornecedor precário. E principalmente restrição de mão de obra externa. É difícil trazer alguém de fora para dentro da minha empresa como mão de obra, tá? Isso é um problema muito sério que a gente tem que tomar cuidado. Então, quando a gente vai fazer um orçamento de vendas, quer dizer, a gente vai prever quanto que a gente vai vender ao longo do tempo, né? Esse é o primeiro ponto do orçamento empresarial. A gente precisa levar em conta essas restrições internas e as restrições externas. Eu já vi muita empresa fazendo um orçamento de vendas, prevendo um grande número de vendas e não ter capacidade para produzir isso. Ou prevendo uma grande parte para exportação e de repente dá tudo errado. O dólar é desvalorizado, o país coloca impostos para exportação e assim por diante, tá? Então vamos tomar cuidado com esse orçamento de vendas. Isso é primordial que a gente tem que ter em mente algumas dessas coisas. O segundo ponto é o orçamento de produção. O orçamento de produção a gente faz depois que a gente sabe qual é a nossa estimativa de venda. Daí a gente vai calcular quanto a gente deve produzir. Pô, professor, isso é lógico, isso é correto, isso é certo. O problema é que muitas empresas não fazem isso.
Então você vai abrir uma fábrica. Qual o tamanho da minha fábrica? A gente está na engenharia elétrica. A gente descobriu como fazer um produto de excelente qualidade, maravilhoso, fantástico e etc. Quanto que a gente vai produzir? Vamos fazer uma fábrica? Vamos. Quanto que a gente vai produzir? Bom, vamos ver quanto o mercado quer o nosso produto. Não adianta a gente fazer uma fábrica gigantesca e não ter saída para aquele nosso produto, por mais maravilhoso que seja o nosso produto, tá? Então, o orçamento de produção, né? A gente vai calcular quanto vai produzir, quanto vai sair para produzir tudo isso, né? A gente só faz depois da nossa estimativa de venda. Para isso, gente, nós temos que juntar algumas coisas, né? Fluxo de venda, produção, estoque. Então, vejam bem essa figura. Eu acho essa figura de Sobansky muito, muito boa, muito esclarecedora. Então, lá no começo, no lado esquerdo, vocês estão vendo, compras. Eu compro matéria-prima, daí vai para o meu estoque de materiais de produção. E daí vai para a produção propriamente dito, tá? Depois que eu produzo, vai para o estoque de produtos acabados e depois vai para a venda. Então, quando a gente faz orçamento empresarial, a gente vai da direita para a esquerda, estão vendo? Começamos em venda, depois vamos para a produção, tá? A gente precisa saber como funciona isso para fazer o nosso orçamento de produção, tá? Se a gente não sabe isso, a gente vai fazer um orçamento de produção errado. A gente tem que levar em conta que a gente não paga só a matéria-prima, mas a gente paga para estocar isso daí também, inclusive estocar o produto acabado, né? Então, o que a gente vai ver agora é esse nosso subsistema produção propriamente dito. Existem vários tipos de processo produtivo. Isso a gente em gestão de produção vê bem isso, vê bem detalhado isso. Mas eu vou mostrar dois tipos básicos para vocês. A produção constante e a produção variável. A produção constante é aquela que eu produzo a mesma coisa ao longo do tempo. E a produção variável é aquela que eu vou produzindo conforme a demanda, conforme a época do ano. Eu faço uma sazonalidade, né? Eu vou mudando a produção ao longo do tempo. Cada uma delas tem vantagens e tem desvantagens. Quando eu tenho uma produção constante, eu tenho maior custo de estocagem. Se lembram do slide anterior? Eu tenho maior custo de estocagem. Porque eu preciso ter estoque o tempo todo e numa quantidade constante para produzir de forma constante. Eu tenho pouca flexibilidade em vendas. Isso significa o quê? Se eu produzo 10 mil unidades todos os meses, eu preciso vender 10 mil unidades todos os meses. Tá? Eu tenho otimização dos ativos fixos, por outro lado, é uma vantagem. Ativo fixo é aquele que, por exemplo, o prédio, salários que eu tenho que pagar de qualquer jeito, etc. Então eu vou produzindo sempre. Então eu vou aproveitando os meus ativos sempre de forma total. Eu tenho minimização do regime extraordinário de trabalho, porque como eu sempre produzo a mesma coisa ao longo do tempo, ao longo do ano, digamos, eu preciso menos horas extras, tá? Esse é chamado o regime extraordinário de trabalho. E a gestão do fluxo de materiais, quanto eu preciso comprar lá do meu fornecedor em matéria-prima, insumos, ou estoque, vai para a produção, etc., é muito mais fácil de se fazer, porque vai ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. A produção variável também tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem coisas mais fáceis e tem coisas mais difíceis. Por exemplo, maior custo de manutenção de equipamento. Por quê? Uma hora eu preciso usar muitos equipamentos, até exaustão. Outra hora eu preciso usar menos os equipamentos. Então eu acabo tendo que ter um cuidado maior com a manutenção. Segundo, maior custo da mão de obra. Por quê? Em uma produção sazonal, se eu tiver que pagar hora extra é mais caro. Vocês sabem disso, né?
A administração de materiais é mais complexa, porque eu não vou ter sempre a mesma compra. Pode ser que esse mês eu compre 50, mês que vem 10 e no terceiro mês 100. Então, administrar tudo isso, o fluxo de materiais, vejam o slide anterior, é muito complicado. Por outro lado, eu tenho níveis de estoque menores e por isso baixo custo de estocagem. Como eu vou trabalhando com diferentes condições ao longo do tempo, eu não preciso estocar para ter sempre a mesma coisa. Eu posso estocar bem menos, trabalhar mais e assim por diante. Isso é uma vantagem. Outra vantagem da produção variável é a flexibilidade de vendas, que se um mês o meu consumidor não quer comprar tanto, não tem problema, eu abaixo a produção aquele mês. Outro mês ele quer comprar mais, eu aumento a produção naquele mês, tá? Então é importante para fazer orçamento de vendas que a gente saiba como é o nosso tipo de produção, se é constante ou se é variável. E se for variável, o quanto que é variável, né? Tem algumas empresas que só funcionam 3, 4 meses por ano. Por exemplo, é, usinas de álcool e açúcar. Só funcionam enquanto tem cana-de-açúcar sendo colhida. Né? E daí eu vou ter que produzir durante aquele período de tempo X a quantidade que eu posso produzir e daí vendendo ao longo do tempo. Né? Então a gente tem que saber qual é o tipo de produção para daí começar o nosso orçamento produtivo, tá? Sabendo qual é esse tipo de produção, a gente pode ver custo de estocagem, como vai ser a venda, o fluxo de materiais e etc. O plano de produção, quer dizer, esses tipos de processos produtivos, ainda requerem o conhecimento de como que vão ser as vendas, a característica de armazenamento de materiais, por exemplo, tem materiais com data de validade mais curto, mais longo. A gente tem que levar em conta que vai ter economia de escala no processo, quanto mais a gente produz, mais o custo fixo por unidade produzida, menor vai ser o custo fixo por unidade produzida, então menor vai ser o custo final. A gente precisa saber qual é a capacidade ótima e máxima de produção. Isso é muito importante, porque capacidade máxima é tudo que eu posso produzir em um período de tempo. Capacidade ótima é tudo que eu posso produzir, o máximo que eu posso produzir, com o menor custo. Por que isso? Depois de um ponto na escala, quanto mais eu produzir, acaba sendo maior custo. É um pouco complicado isso daí de explicar, mas há uma diferença entre capacidade ótima e capacidade máxima de produção. Ainda o plano de produção, ele requer conhecimento da duração e etapas do processo produtivo e utilização da mão de obra direta, em quanto que eu vou utilizar, como que eu vou utilizar e assim por diante. Tá? Daí eu posso fazer o orçamento dos custos de produção. O orçamento dos custos de produção, ele tem vários, vamos dizer assim, suborçamentos ou subsistemas. Primeiro, orçamento de matéria-prima e compras. Matéria-prima são bens que são adquiridos durante o processo industrial para transformação ou por montagem que vão se integrar ao produto acabado, tá? É importante a gente colocar, né, isso daí. Matéria-prima é tudo aquilo que vai, de um jeito ou de outro, entrar no meu produto final. Ponto final. Quais são os custos relacionados à matéria-prima? Primeiro, adquirir essa matéria-prima, o custo do material adquirido. Despesas relativas ao processo de compra. Por exemplo, eu tenho que pagar comissão e etc. Eu tenho que pagar transporte, etc. Outro fato que eu tenho que relacionar ao custo da matéria-prima são as despesas relativas à manutenção dos estoques, porque manter um estoque custa. Tem o custo de oportunidade, quanto que eu ganharia se colocasse aquele dinheiro no banco. Tem o custo do local onde vai ser estocado ao longo do tempo e assim por diante. Tem o custo de vocês também perderem uma parte do estoque, né?
E a gente tem que levar em conta as despesas recorrentes da falta de estoque. Isso é importante porque está muito ligado a, o quanto que eu tenho disponível daquela minha matéria-prima naquele tempo. Não adianta nada eu fazer um orçamento de custo de produção se faltou matéria-prima, por exemplo, faltou estoque. Ou por cálculo ruim, né? Eu não calculei certinho o que eu precisava de matéria-prima no meu estoque para fazer o fluxo de produção, ou porque não tinha para vender. Simplesmente não tinha para vender. É o que a gente está vendo agora bastante em tempo de coronavírus, tá? Esse orçamento de matéria-prima e compras, a gente ainda pode subdividir em matéria-prima, ou o cálculo do custo da matéria-prima e da compra propriamente dito, né? Então, o que entra no cálculo do custo da matéria-prima? Primeiro, obter a quantidade de produto a fabricar no período a orçar, tá? Então, para calcular o custo da matéria-prima, eu preciso saber quantos produtos eu vou produzir naquele período. E daí só que eu vou calcular o custo da matéria-prima. Por isso que eu falei que o orçamento de venda sempre vem em primeiro lugar. A gente tem que multiplicar o custo da matéria-prima pela quantidade padrão de consumo de matéria-prima por unidade de produto, e assim obtendo a quantidade total de matéria-prima a consumir. Vamos imaginar o seguinte, gente. Eu produzo um produto que usa 10 gramas de cobre em cada produto. Cobre é um semicondutor, né? A gente está na engenharia elétrica, vamos pensar nesse sentido, tá? Então, se eu for produzir, cada unidade de produto produzido tem 10 gramas de cobre. Se eu for produzir 10 mil unidades por ano, eu tenho 100 mil gramas de cobre. Eu preciso comprar, então, 100 mil gramas de cobre. Eu preciso comprar 100 toneladas de cobre por ano. É simples. Eu vejo quanto que eu vou gastar daquela matéria-prima em cada unidade de produto final, né, acabado já, e daí eu vou ter a quantidade de matéria-prima total que eu vou consumir naquele ano. Daí eu pego essa quantidade total e multiplico pelo custo médio unitário previsto para o período, obtendo assim o custo total da matéria-prima consumida. Então, em cada unidade de produto, eu tinha 10 gramas de cobre, certo? Se eu produzo 10 mil unidades do meu produto por ano, 10 gramas de cobre por 10 mil unidades, eu tenho 100 mil gramas de cobre por ano. 100 mil gramas de cobre por ano dá 100 toneladas de cobre por ano. E daí eu calculo quanto custa o quilo do cobre ou a tonelada de cobre. A tonelada de cobre custa 10 mil reais. Vezes 100 toneladas, então eu vou ter 100 mil, 1 milhão de reais em cobre que eu vou gastar por ano. Esse é o custo da minha matéria-prima, cobre, por ano. Simples, gente. É quase que automático esse tipo de cálculo. É só a gente pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho. Então, a partir daí, eu posso fazer meu orçamento de compra da matéria-prima, né? Então, a compra da matéria-prima depende de duas coisas: o estoque inicial que eu já tenho e o estoque final que eu pretendo deixar. Então é assim, quando a gente faz um orçamento de compra da matéria-prima, a gente tem que levar em conta, vamos pegar o cobre. Eu vou precisar de 100 toneladas de cobre por ano, tá? Revendo lá, anotem aí no papel para acompanhar conosco. Em cada unidade de produto eu gasto 10 gramas de cobre. Eu vou produzir 10 mil unidades de produto por ano. Então, 10 gramas por 10 mil unidades dá 100 mil gramas de cobre por ano. Isso dá cada quilo, perdão, não dá 100 toneladas, dá 100 quilos de cobre por ano. Cada quilo tem 1.000 gramas, então dá 100 quilos de cobre por ano.
Digamos que eu já tenha 10 quilos no meu estoque inicial. Eu preciso comprar 100 quilos? Eu vou usar 100 quilos, mas eu já tenho 10 quilos. Então eu vou comprar só 90 quilos, tá? Mas chega lá no final, eu preciso deixar uma quantidade de reserva para se acontecer alguma coisa. Por exemplo, vamos deixar um estoque final de 20 quilos. Então a gente obedece a fórmula básica do estoque. Estoque final é igual a estoque inicial mais entradas menos saídas. Vamos imaginar o seguinte: a gente vai deixar um estoque final de 20 quilos. Vão acompanhando, peguem um papel. O estoque inicial é 10 quilos, mais entradas menos saída. A entrada é aquilo que a gente vai comprar. Vamos dizer que a gente vai gastar 100 quilos. Então, 20 igual a 10 mais entrada menos 100. 20 igual a entrada menos 90. Então, se eu passar o menos 90 positivo para o outro lado, eu vou ter 110. Então, se eu tenho um estoque inicial de 10, um estoque final que eu quero deixar de 20, e eu preciso usar saída 100 quilos durante aquele ano, eu vou precisar comprar 110 quilos de cobre para aquele ano. Por quê? Eu vou deixar um estoque final 10 quilos maior que o estoque inicial. Tá? Professor, eu não quero trabalhar com estoque inicial nem estoque final. Então, a entrada menos as saídas. Né? Então, vou produzir 100, eu preciso de 100 para contrabalançar. Pronto, simples. Mas a gente não faz isso na prática porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então é sempre bom ter um estoque final ao final do processo para o próximo ano. Tá certo? É bem tranquilo também, isso sem problema nenhum. Façam umas simulações, peguem um papel e fiquem fazendo algumas simulações. Ainda no orçamento dos custos de produção, a gente precisa calcular a mão de obra direta. A mão de obra direta são todos os trabalhadores relacionados na atividade fim da empresa. Então, por exemplo, os supervisores dos operários, o pessoal do almoxarifado, da manutenção, do planejamento, controle da produção, além do próprio pessoal de chão de fábrica, né? Normalmente é considerado um custo variável, dada a alta correlação entre o tempo de mão de obra direta e o volume de produção. Quer dizer, quanto maior o volume de produção, maior a mão de obra direta gasta. Quanto menor o volume de produção, menor a mão de obra direta gasta. Então, isso pode variar. Se eu tenho um sistema de produção constante, o orçamento da mão de obra direta, o custo da mão de obra direta vai ser igual ao longo do tempo. Se eu tenho um sistema de produção variável, isso, o preço, o custo da mão de obra direta vai variar ao longo do tempo. É bem simples calcular o custo da mão de obra direta, tá? Vai depender de uma série de impostos e tal que a gente tem que pagar, mas no geral é bem simples. Então, a gente fala que a remuneração líquida da mão de obra direta, aquilo que o funcionário vai ganhar, é as horas de mão de obra direta vezes o salário por hora. Se ele trabalha 40 horas por semana e ganha R$10 por hora, ele vai ganhar R$400 por semana. Entenderam? Bem simples isso, né? Só que no dia a dia não é tão simples. E daí entra muito forte o pessoal lá de RH, né? De recursos humanos, tanto que tem curso superior em RH só para controlar isso daí, tá? O custo total da mão de obra, na verdade, não é só aquilo que a gente paga diretamente pro funcionário, mas que é a remuneração líquida, né? Mas tem os encargos e o descanso semanal remunerado. O descanso semanal remunerado geralmente é
meio-dia a mais ou um dia a mais na semana. Então, se ele trabalha 5 dias, ele vai ganhar 5 dias e meio ou 6 dias. É o sábado e o domingo que o trabalhador tem. Quais são esses encargos? E tem várias coisas, né? INSS, FGTS, um terço de férias, 13º salário que eu tenho que calcular ao longo do tempo, senão eu não vou ter dinheiro para pagar o 13º. Seguro, plano de saúde, subsídio de refeição, vale transporte, etc, etc, etc. Tomem cuidado que isso daí varia de tempos em tempos. Agora, em tempos de pandemia de coronavírus, a gente tem uma flexibilização um pouquinho maior para tentar manter um pouco mais empregos, né? Mas não é tão complicado. O importante é bom vocês terem um departamento de RH que calcule isso certinho sem problema nenhum no futuro. Tá certo? Eu ainda tenho, dentro dos custos de produção, orçamento dos custos indiretos de fabricação. Esses custos indiretos são aqueles que não podem ser classificados como mão de obra direta ou matéria-prima. Ou seja, não tem relação direta com o nível de produção. Não vão atuar direto no meu produto. Um funcionário de chão de fábrica, ele vai montar o meu produto, ele é mão de obra direta. Eu vou usar cobre no meu produto, é matéria-prima direta. Mas tem outras coisas que é considerado indireto, né? Por exemplo, mão de obra indireta, o pessoal lá da administração, pessoal de vendas, por exemplo, né? Então, eles não trabalham diretamente na produção. Normalmente é considerado fixo, porque eu tenho que ter esse pessoal o tempo todo para ajudar em todo o processo. Materiais indiretos, aqueles que eu não uso no meu produto propriamente dito, por exemplo, insumos, óleo para lubrificar a máquina que vai produzir o meu produto. Isso é um insumo indireto. Ele não vai participar do meu produto final, mas eu preciso ter. Normalmente é variável. Pode ser também fixo, tá? Manutenção. Manutenção é semivariável. Por quê? A manutenção não aplica direto no meu produto. Mas, professor, é importante fazer manutenção. Claro que é importante fazer manutenção, óbvio, por isso a gente chama de custo indireto. A manutenção normalmente é semivariável, porque eu tenho aquela manutenção programada, todo mês ou a cada 6 meses, etc. Já vou colocando. Mas pode ser que aconteça alguma coisa com algum equipamento, e sempre acontece. Então, daí eu não previ, não, eu tenho que prever isso, tá? Pode ser que ela venha, pode ser que ela não venha. Energia elétrica, normalmente semivariável, principalmente iluminação. É, quando eu tenho uma flexibilização na produção de energia elétrica, água, por exemplo, elas também podem se tornar bem variáveis. A depreciação, se lembram que eu já falei? Eu vou calcular quanto tempo o meu equipamento aguenta e vou economizando todo mês um pouquinho de dinheiro para quando o meu equipamento perder a sua vida útil eu poder comprar outro. Isso é normalmente fixo. A mesma coisa os seguros, né? Seguro eu tenho que fazer sempre, é sempre o mesmo valor, etc. Então, é um custo indireto de fabricação, mas fixo. Dentro do orçamento de produção, ainda tem orçamento das despesas administrativas e comerciais. Isso que a gente chama de sacrifício financeiro. É estranho, né? É só um modo de falar, né? É um sacrifício financeiro porque ele não tem absolutamente nada a ver com produção. Se eu estou falando de um custo indireto, como por exemplo energia elétrica, água, depreciação, seguro, manutenção, ele acaba entrando na minha produção. Mas as despesas administrativas e comerciais, não, de jeito nenhum. Então, por isso que a gente usa esse termo. Algumas empresas nem usam esse termo, mas é relativamente comum encontrar um sacrifício financeiro. Por exemplo, despesas de marketing. Marketing que vai acabar com a publicidade. Salários e encargos do pessoal do administrativo e de vendas. Telefone, comunicação, internet.
a depreciação de algumas coisas, né, não ligado diretamente ao sistema de produção, material de expediente, papel, impressora, computador e transporte. Transporte também é um orçamento, entra no orçamento de despesas administrativas e comerciais. Então, gente, nós acabamos de falar do orçamento de custos de produção. E para ele vai entrar o orçamento de matéria-prima e compras, o orçamento de mão de obra direta, o orçamento dos custos indiretos de fabricação e o orçamento das despesas administrativas e comerciais, tá? E finalmente, a gente vai entrar em orçamento do fluxo de caixa. O orçamento do fluxo de caixa é muito importante para a gente manter os nossos despesas sob controle. Vamos então ver o nosso orçamento do fluxo de caixa. A produção do fluxo de caixa, a projeção do fluxo de caixa é uma atividade indispensável para a maioria das instituições, das empresas, tá? É muito importante que eu faça uma projeção correta de fluxo de caixa. E daí eu vou juntar vendas com produção. Vendas com produção. A venda, ela faz com que eu obtenha receita. Entra dinheiro. A produção faz com que eu produza o meu produto. Gaste dinheiro. Então, o orçamento de fluxo de caixa é um conjunto dos dois. Porque não adianta eu ir gastando dinheiro para produzir se eu não tenho entrada de dinheiro pelo orçamento de vendas. Então, o orçamento de fluxo de caixa é uma mistura dos dois. Eu vou recebendo o pagamento através das vendas para honrar as minhas despesas, custo de produção, né? Orçamento de produção. Vamos conversar um pouquinho mais sobre orçamento de fluxo de caixa. A previsão, a projeção do fluxo de caixa, a gente chama de orçamento de caixa e disponibilidade. Fluxo de caixa e caixa é a mesma coisa. Disponibilidade é quanto dinheiro eu tenho ou falta para eu pagar as minhas despesas do dia a dia, né? Então, essa projeção permite, primeiro, visualizar a provável posição financeira da empresa e as possíveis insuficiências ou excesso de caixa. Insuficiência é quando falta dinheiro. Opa, preciso pagar minha conta de luz. Cadê o dinheiro? Não tem. Opa, está sobrando dinheiro esse mês. O que eu vou fazer com isso? Então, o fluxo de caixa é que vai mostrar para a gente quanto que está sobrando e quanto que está ou quanto que está faltando. O fluxo de caixa, esse orçamento fluxo de caixa, ele também permite avaliar com antecedência alternativas de solução para insuficiência de caixa, principalmente quando falta dinheiro. Se eu tenho um orçamento de fluxo de caixa, eu posso ver com uma certa antecipação quando que vai faltar dinheiro. E daí eu posso ir atrás no mercado de dinheiro para cobrir esse fluxo de caixa e pagar todas as minhas contas. Gente, é muito importante o fluxo de caixa. Vocês têm que ter isso na cabeça. Essa projeção do fluxo de caixa também permite identificar a melhor opção de aplicação dos recursos excedentes, né, que se sobra dinheiro, quanto e aonde aplicar, e ela embasa a política de pagamento e recebimento da empresa. Por exemplo, eu comprei matéria-prima, vou pagar em 30 dias. Eu fiz a minha venda, eu vou receber em 90 dias. Então, para determinar o prazo de pagamento da minha matéria-prima ou prazo de pagamento das vendas que eu estou fazendo, eu preciso conhecer o meu fluxo de caixa. Gente, é o maior perigo. Você, quando vai comprar matéria-prima e coloca pagamentos em 30 dias, ou 15 dias, ou 10 dias, ou pagamento imediato. E quando você vai vender o teu produto para o consumidor final, vai vender em 60, 90, 120 dias em parcela, e isto vai dar problema de fluxo de caixa. É certeza absoluta. Se eu não tenho bastante dinheiro, excesso em caixa,
eu não vou conseguir pagar os meus compromissos, tá? Então, esse orçamento do fluxo de caixa é muito importante exatamente para eu prever se vai faltar dinheiro. E daí eu posso racionalizar a minha política de recebimento e de pagamento. Tá certo? Estão entendendo? É bem perigoso. Eu quero que vocês pensem isso. Eu estou mostrando aqui no slide, falando para vocês, mas vocês precisam visualizar isso na cabeça de vocês, tá? E finalmente, como que eu posso fazer um orçamento do fluxo de caixa? Né? Eu vou mostrar aqui rapidamente dois grandes métodos, mas existem muitos outros mais detalhados. Primeiro método dos recebimentos e pagamentos. É um método mais detalhado, recomendado para projeções de curto prazo, até um ano. Tá? Ele se baseia nos orçamentos parciais ajustados às datas em que as transações se converterão em dinheiro, em caixa. E é isso que eu estava falando para vocês agora. É o seguinte, eu vou comprar matéria-prima, eu acerto com o meu fornecedor, eu pago em 30 dias. Daí eu produzi meu produto, vou vender. Eu acerto com o meu cliente que eu vou vender em 90 dias. Então tem um descasamento aí, um divórcio entre as datas que eu vou pagar os meus compromissos e as datas que eu vou receber o dinheiro da venda. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Isso é o método dos recebimentos e pagamentos. E outro método que eu quero mostrar para vocês é o método do resultado ajustado. É quando eu faço previsões acima de um ano, tá? 2, 3, 4, 5 anos. Aí é um pouco mais complicado, aí é um pouco mais técnico. Eu pego o resultado líquido projetado, aquele que a gente já viu anteriormente lá em lucro líquido, se lembram? Até caiu na prova. Ajustando por despesas e custos que não representam desembolso, depreciação, né? A famosa depreciação que eu tenho que separar. E por desembolsos ou ingressos que não são registrados no resultado econômico, lá no DRE. Normalmente, esse método do resultado ajustado, vocês podem ver pelo próprio conceito básico dele, ele é mais complicado, mais complexo, você precisa de um pessoal mais especializado para fazer isso. Isso é feito em projeções maiores em empresas grandes, tá? Numa empresa normal, empresa pequena, média, até média, a gente trabalha muito o método dos recebimentos e pagamentos. Pessoal, então é isso. Olha, a gente viu aula passada orçamento empresarial, como que ele é composto, e a gente viu que ele é feito a partir de uma base de projeção. E a gente discutiu alguns métodos de projeção. E agora a gente viu os 3 orçamentos básicos que compõem o grande orçamento empresarial. O orçamento de vendas, orçamento de produção e orçamento de fluxo de caixa. Eu primeiro vou fazer orçamento de vendas, porque ele vai me dizer quanto que eu vou arrecadar. Daí eu vou fazer orçamento de produção, ajustando as vendas que eu vou ter. E daí eu junto o orçamento de vendas com o orçamento de produção e faço orçamento de fluxo de caixa para ir pagando as minhas despesas naquele tempo projetado. Tá? Gente, não é um bicho de 7 cabeças. Vamos estudar com calma. Coloque no papel à medida que eu vou explicando para vocês começarem a imaginar na cabeça de vocês. Tá certo? Infelizmente eu não estou aí com vocês. Gostaria muito, adoro a turma de vocês, tá? Gostaria muito de estar com vocês, mas infelizmente não dá. Continuem se cuidando, por favor. Usem máscara para sair de casa. Tentem o isolamento social, se vocês puderem fazer, e assim por diante, tá? Muito cuidado, sempre lavando as mãos ou usando álcool. E tentem evitar colocar as mãos na boca, no nariz, etc. Tá certo? Gente, eu tô louco para ver vocês lá o mais rápido possível, quem sabe ainda esse semestre. Tô torcendo para isso. Vamos lá, gente. Qualquer coisa, eu estou à disposição para tirar dúvidas.